Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, Fórmula 1. Muita gente pede para eu falar de Fórmula 1 aqui no canal, fala mais de Fórmula 1, analisa a corrida e tudo mais. E às vezes, raramente eu tenho tempo, né? Falei muito, acompanhei muito um pouco do campeonato passado. E aqui eu tô para falar de Fórmula 1. Infelizmente não é um tema muito legal, porque eu tô aqui para falar de um episódio que completa nesta quinta-feira, 12 de maio, 20 anos, e foi um episódio que me afastou da Fórmula 1. Logicamente eu estou falando daquela patética ordem de equipe da Ferrari que tirou a vitória do Rubens Barrichello para dar para o Michael Schumacher no Grande Prêmio da Áustria de 2002. E esse evento, esse episódio grotesco me afastou da Fórmula 1. Eu queria contar um pouquinho dessa história. Antes daquele ritual de sempre de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque é um momento muito marcante da Fórmula 1, em especial aqui para o Brasil, porque aqui no Brasil ficou marcado esse episódio pela icônica narração do Kleber Machado, do hoje não, hoje sim. Hoje sim. E é uma coisa maravilhosa a narração, né? Porque a narração do Kleber Machado, ela transparece a incredulidade que todos nós tivemos naquele momento. Inclusive eu vou rodar aqui a narração para a gente poder, já para a gente poder contextualizar. Torcer para ninguém tirar o vídeo do ar. Mas antes eu queria contar um pouquinho da minha relação com a Fórmula 1. Eu nasci em 77. E ali no meio da década de 80 eu era um tarado por esporte, qualquer modalidade, e a Fórmula 1 fez parte disso. Durante muito tempo eu acompanhei muito a Fórmula 1, eu era tarado por Fórmula 1, do ponto de botar relógio para acordar cedo para as corridas, de acompanhar treino no sábado. Na década de 80 nem o treino passava, o treino foi passar acho que no meio da década de 90 por ali. Enfim, durante muito tempo eu fui muito vidrado em Fórmula 1. E quer falar alguma coisa? Vem cá. Você pode mudar a minha rodinha de lugar, porque ela tá travando a bicicleta. Eu vou consertar depois. Tá bom. Tá? Valeu, filho. Beijo. Tchau. Te amo. Te amo também. Então, assim, durante muito tempo eu fui muito vidrado em Fórmula 1. Fui muito vidrado em tudo que tinha aquele universo, do tipo acordar cedo para ir na padaria comprar pão para fazer um lanche, um café bacana, comprar pão de queijo, comprar suco. Então assim, era um evento para mim as provas de Fórmula 1. E foi assim durante muito tempo, lá do meio dos anos 80, até basicamente eu começo a trabalhar numa central de telemarketing ali no meio de 97. E aí, como a central de telemarketing trabalhava domingo, eu comecei a perder algumas corridas, deixar de assistir algumas corridas por conta de, às vezes, estar trabalhando domingo. Mas quando não estava, era sempre assistindo, sempre acompanhando, anotando. Eu lembrava coisa de cabeça, quem ganhou tal corrida, quem ganhou, como é que foi a corrida, como é que foi tal campeonato. Acordava de madrugada para as corridas no Japão, na Austrália. Lógico que tem muito do surgimento, né, do Ayrton Senna, por exemplo. Eu me lembro, eu tinha de 8 para 9 anos, eu me lembro bem da primeira vitória do Ayrton Senna, então em 85, então assim, me lembro muito disso e fui um cara fanático de Fórmula 1, e isso mudou nesse domingo 12 de maio de 2002. O Grande Prêmio da Áustria, que é onde é o palco desse episódio grotesco, ele era a 6ª etapa do Grande Prêmio de 2002. E durante todo o fim de semana, o Barrichello, ele sobrou. O carro da Ferrari era muito bom, né? O Schumacher, naquele momento, ele já era tetracampeão do mundo, ele já tinha vencido 2 títulos com a Benetton e 2 com a Ferrari. A Ferrari era um carro espetacular e o Barrichello dominou completamente esse fim de semana, desde os treinos qualificatórios até fazer a pole e na corrida. E aí, na última volta da corrida, aconteceu isso daí que eu vou rodar e vocês vão ouvir comigo, tá? Um trecho, a reta final da corrida, e foi assim, ó. A do Barrichello, a Dona Ideli não
foi, ela não tá aí perto para comemorar. Essa que vai ser a vitória. Vem Barrichello, encosta o Schumacher. Eles vão para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje sim. É inacreditável. Olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria perdido. Porque não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. No último metro. Não é possível, né? Não precisa disso. O Schumacher não vai comemorar a vitória, né, Schumacher? O autódromo está vaiando a decisão da Ferrari. O mundo inteiro vai criticar a decisão da Ferrari. O Michael Schumacher não precisa disso. O Michael Schumacher está com tudo para ser pentacampeão do mundo. Muito antes do que normalmente se ganha um campeonato. E a Ferrari não precisava ter tomado essa decisão. É só para criar um clima dentro da equipe, não é possível. Como o grande campeão que é, provavelmente o maior piloto, vai se tornar o maior piloto da história da Fórmula 1, o Schumacher não deveria nem aceitar. Pois é. Não deveria aceitar, ele iria frear antes de cruzar a linha de chegada, que é uma vitória que ele não tem que comemorar. Não podia a Ferrari, neste momento, nessas circunstâncias, fazer isso de jeito nenhum. A torcida da Ferrari deveria se retirar do autódromo. E não é por ser brasileiro. Claro que não, claro que não. É lógico que pra gente, né, a frustração é muito maior. Dá uma ouvida. Vê se você já ouviu isso em autódromo, ó. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Eu acho que foi a derrota histórica da Ferrari. Uma derrota histórica da Ferrari que jamais será esquecida. Tá aí, né? Viram o que foi a... Assim, cara, é um vídeo que 20 anos depois eu assisto, cara, e eu me lembro da revolta que eu tava, cara, no dia. Eu me lembro bem, eu tava na casa da avó da minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu acordei cedo, sentado num sofá preto que tinha do lado da porta, e eu vendo a corrida, eu tava comendo um pão de queijo, e eu joguei o pão de queijo fora, joguei o pão de queijo longe, de tanta raiva. E como disse o Reginaldo Leme, não é porque o Rubens Barrichello é brasileiro, é por causa da sacanagem intrínseca nessa ordem. Que o Kleber Machado, ele é espetacular quando ele vai no hoje não, hoje sim, e depois ele faz um hoje sim, se perguntando, na interrogativa, se perguntando se aquilo era verdade. Ele fala, hoje não, hoje sim. Hoje sim? Hoje sim, Kleber Machado. Você foi fantástico nessa narração. E depois ele diz, só pode ser para criar um clima na equipe. Não é criar clima, não. Aquilo era feito para humilhar o Rubens Barrichello. Porque, de fato, a Ferrari não precisava fazer isso. Nem em termos de campeonato, nem em termos de contato, de administração com o Schumacher. Você reparou que no começo o Kleber diz assim, no ano passado foi na última volta. Por quê? Porque no Grande Prêmio da Áustria de 2001, esse do hoje não, hoje sim, é de 2002. No Grande Prêmio da Áustria de 2001, o Coulthard ganhou, o Barrichello estava em segundo lugar e o Schumacher em terceiro, ok? E aí, ali o Grande Prêmio da Áustria tinha ou tem, eu não sei ainda, mas tinha na época 71 voltas, 7-1. Quando deu ali na volta 60, o Jean Todt, que era o manda-chuva lá da Ferrari, começou a falar para o Rubinho dar a segunda posição, deixar o Schumacher passar, subir de terceiro para segundo. Isso em 2001, tá? O Rubinho não queria, mas acabou que permitiu a ultrapassagem do Schumacher na última volta, na volta 71. Perdão. Por isso que o Kleber fala
ano passado foi na última volta. Mas ele dizendo, ano passado mandaram passar na última volta, mas hoje não vai ser assim. E foi. E aí, só para vocês terem, eu fui pesquisar isso, No campeonato de 2001, o campeonato chegou à Áustria com o Schumacher liderando por 36 pontos e o Coulthard, que na época era da McLaren, tinha 22, ok? Coulthard 22. Se terminasse com o Coulthard em primeiro e o Schumacher em terceiro, ficaria Schumacher 40 pontos e o Coulthard 32. Então era um cenário de uma disputa apertada, né? Apertada. Vale lembrar que naquela ocasião uma vitória valia 10 pontos, um segundo lugar valia 6. Então era uma disputa apertada. Então assim, se você olhar tudo bem que ainda era sexta corrida, eram 17, mas tudo bem, vá lá, era uma disputa apertada. Em 2002, o cenário não era esse. O cenário de 2002 era de uma supremacia absurda da Ferrari. Só para vocês terem uma ideia, chegou até a corrida da Áustria com o Schumacher liderando por 44 pontos, o Montoya da Williams era segundo com 23, tinha mais de 2 primeiros lugares de vantagem, né? Duas vitórias que valiam cada vitória 10. O Ralf Schumacher da Williams tinha 20, o Coulthard tinha 10, o Barrichello 6 e o Kimi Raikkonen da McLaren 4. Esse era o cenário de 2002. Se você mantém do jeito que estava, ficaria Schumacher 50, Barrichello 16. E Montoya, que vinha logo depois, o Montoya foi terceiro lugar, ficaria com 27. Sairia da Áustria com o Schumacher 50 pontos, o segundo lugar, que era o Montoya, com 27. E a Ferrari obrigou o Barrichello a entregar a posição. A Ferrari obrigou. E eu tenho certeza, nada me tira da cabeça, que foi para humilhar o Barrichello. Tanto é que, segundo as reportagens de quem apurou, já na volta 60, a Ferrari começou a orientar o Barrichello a deixar o Schumacher passar. E o Barrichello estava sendo taxativo de dizer que não. Não vou deixar, não tem necessidade, não tem sentido e tudo. Porque o Schumacher, repito, naquela corrida tomou um vareio do Barrichello. A verdade é essa, só para você analisar. Ele tomou o Schumacher na Áustria pelo segundo ano seguido, foi pior que o Barrichello. Só que em 2002 ele não foi pior na corrida, ele foi pior o fim de semana inteiro. Schumacher foi melhor, o Barrichello foi melhor nos treinos livres, fez a pole, liderou a corrida. Então ele tomou um vareio. E aí a Ferrari mandou trocar, mandou fazer a troca. Já começou lá na volta 60. E aí fica aquilo, vai trocar, não vai trocar, e o Barrichello se negando até que ele deixa passar a, 20, 50 metros da linha de chegada. Para deixar claro, para deixar evidente o que estava acontecendo ali. Com um detalhe, o Schumacher estava achando que ele não ia devolver, que ele não ia deixar passar. O Ross Brown, que era o engenheiro lá da Ferrari, ele avisa para o Schumacher já no meio da última volta. E aí o Barrichello começa a diminuir, o Schumacher não entende, mas acaba passando do mesmo jeito. Tanto o Kleber Machado quanto o Reginaldo Leme, eles são perfeitos na narração que a gente ouviu há pouco. O Schumacher não precisava daquilo, ficou feio para o Schumacher. Ele tomou um vareio na pista e teve que aceitar a ordem lá para comemorar, para ganhar a corrida. Sem necessidade para o campeonato. O Schumacher é campeão desse campeonato de 2002 com 6 corridas de antecedência. 6. O campeonato tinha 17 corridas na época. O Schumacher é campeão com 6 corridas de antecedência. 6. Que na época era o recorde, a maior antecipação de um título na história da Fórmula 1. Então assim, não precisava disso. A Ferrari fez para humilhar o Rubens Barrichello. E piorou ainda com o Schumacher no pódio,
chamando o Rubinho para a primeira posição e dando o troféu para ele. Porra, vai pra puta que pariu, desculpa o termo, pô. Se ele achasse que era um absurdo, não passasse. Não passasse. E ele foi lá e fez, e o Barrichello ainda aceitou. Porra, se o Barrichello tivesse um pouquinho de revolta, vai lá, vai pro inferno, você e o teu troféu e o primeiro lugar. E o Barrichello ainda aceitou. Isso que eu digo assim, se sou eu, não é que eu não deixo passar não, eu jogo meu carro pra cima do carro do Schumacher. O Barrichello não precisava disso, já estava cheio do dinheiro, já era um piloto respeitado, para ser humilhado daquela forma. Eu falava assim, pode passar, Schumacher. Quando ele jogava o carro para cima dele, para escancarar a sacanagem, para escancarar a humilhação que estava acontecendo. E aí, cara, esse episódio me deixou tão puto, tão revoltado, que eu larguei meio a Fórmula 1 de mão, parei de acompanhar, parei de assistir. Fiquei anos sem assistir, voltei a assistir tem uns 4 ou 5 anos atrás. Voltei a assistir corridas esporádicas, via ali, quando às vezes estava passando, você tá zapeando, eu via, que pra mim virou uma coisa de... Hoje eu assisto de vez em quando, tá passando, agora que foi pra Band, as narrações estão espetaculares, tá me fazendo gosto de assistir, mas eu fiquei muito tempo longe da Fórmula 1, porque isso foi grotesco, não precisava, foi feito para humilhar o Rubens Barrichello, e repito, não é porque ele é brasileiro, não tem essa pachecada, não tem essa coisa, não tem essa... Não foi, é por causa da sacanagem feito para humilhar uma pessoa sem precisar. E isso me afastou muito da Fórmula 1, completando 20 anos hoje desse episódio. Tanto é que no ano seguinte foi proibida a ordem de equipe, proibida entre aspas, né? Isso ficou proibido até 2010, depois de 2010 eu acho, 2010 ou 2011. Aí a FIA voltou a liberar porque não tinha como impedir, eles faziam por códigos e tudo. Mas esse episódio é um episódio grotesco, um episódio, uma derrota, como disse o Reginaldo Leme, foi uma das maiores derrotas da história da Ferrari. E você, o que você acha desse episódio? Você já sabia? Você que é mais jovem, já sabia disso? Você acompanhou? Diz aqui nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, lá no cantinho tem o sininho da notificação. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.